Oi, oi pessoal, tudo bom? E mais uma vez estamos com o quadro aqui, Minha Opinião. Você acha que você pode contribuir para alguém em a depressão? Um filho, uma pessoa mais próxima, um amigo? Você acha que você é capaz, ou alguém é capaz de contribuir, de plantar a sementinha da depressão em alguém? Vem escutar a minha opinião e depois eu quero... Escuta essa história aqui e depois eu quero que você deixe nos comentários aí a tua opinião também. Vem comigo. Oi, oi pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você sabia que você pode levar alguém à depressão, um filho ou alguma pessoa mais próxima a você? Você sabia que você pode levar à depressão? Você pode contribuir para isso, sim, né? Vamos dar exemplo de pais e filhos, por exemplo. Você pode muito bem ter a preferência por um filho, ou dois filhos e o outro não. E aquilo ali vai alimentando. A pessoa vai se sentindo desprezado, abandonado. E aquilo ali pode afetar a cabeça da criança e aos poucos ir plantando a sementezinha da depressão. Então é muito bom você ter cuidado a forma como você trata seus filhos. Se você também tratar mal, às vezes acontece de você tratar um filho de uma forma e tratar até, tem somente um, e tratar ele sempre mal, sempre mal, sempre mal, não parando para conversar com ele, sempre condenando de alguma coisa. Às vezes, digamos, até ter um filho por ter, né? Mas na hora de ser mãe, de ser pai, você não sabe ser, você não quer ser, porque nem um pai nem uma mãe nasce sabendo, mas a gente aprende, né? E isso também é algo que pode influenciar a pessoa, tá? Ser uma pessoa onde ela não recebe elogios, um filho que não recebe elogio de nada, só seja criticado, alguma coisa assim, tudo isso pode ir plantando a semente da depressão no seu filho. Agora vem comigo ver essa história aqui e no finalzinho você deixa aí nos comentários para ver o que é que você acha em relação a isso. Eu gosto de dar exemplos assim de coisas que eu presenciei, de coisas que eu vivi, né? Onde eu posso dizer, não, eu vi isso e por isso eu tenho minha opinião. Lembrando mais uma vez que esse vídeo é a minha opinião, tá bom? Eu conheci um casal onde ele sempre foi muito calmo e ela sempre foi bem temperamental. E chegou um ponto onde a convivência dos dois estava sendo muito difícil, né? A pessoa, quando ela é temperamental demais, ela explode com tudo. Então, era isso que estava acontecendo constantemente. Essa pessoa explodia todos os dias. Quando esse marido chegava em casa, que abria a porta, ela já ia metralhando tudo, tá? E daí ele já entrava e ia direto para cima da geladeira pegar o remédio, que ele já entrava assim, com a mão na cabeça, dizendo que estava morrendo de dor de cabeça, né? Isso estava sendo todos os dias. Muitas vezes nós íamos à casa dessa pessoa e ela se aproveitava, né? Porque tinha gente por perto e ficava humilhando ele, ficava sempre... Um momentinho, que os cachorros começaram a latir, peraí. Bom, vou continuar, espero que não atrapalhe, porque eles não podem ver nada lá na frente passando, que eles vão latir. Então, muitas vezes não, normalmente chegou a um ponto de que todas as vezes que se estava presente, ela procurava humilhar ele de alguma forma. Era como se, por estar na frente dos outros, ele não fosse rebater, né? Porque ele realmente ficava calado, ele rebatia, nunca. Então, o que é que foi acontecendo? Ele foi se enchendo disso aí. E aos poucos, naturalmente, isso acontece. Naturalmente, é uma coisa que tem toda a tendência para acontecer. Se você está com um problema na sua casa que não consegue resolver, você vai, uma hora, vai ter que aparecer a válvula de escape.
E essa válvula de escape pode ser um outro parceiro, uma outra parceira, né? Onde venha entender a sua situação e supere aquilo que você tem, tá? Isso no caso da pessoa assim temperamental, isso no caso do sexo, se a pessoa pensar que sexo, por melhor que ele seja, você pode ser a mulher mais gostosa do mundo na cama, né? Mas se no dia a dia você for uma pessoa grosseira, não adianta que o sexo não vai segurar ninguém. Nem sexo segura ninguém e nem criança, filho segura ninguém, tá? Então, o que é que aconteceu? Então, apareceu uma outra pessoa na vida desse homem, onde aos poucos, o que é que ele foi fazendo? Ele foi começando a comprar as coisas para montar um lugar, para daí ele sair e ir morar com essa pessoa. Então, ele começava a chegar em casa dizendo que tinha ganho aquele prêmio, aquele, vamos supor, fosse uma geladeira, um fogão, alguma coisa, tinha ganho da empresa como prêmio. Estava sendo uma coisa tão constante que eu desconfiei antes dela, né? Só que daí não deu tempo dele comprar tudo para chegar ao ponto de conversar com ela e se separar. Ela descobriu antes e foi todo um auê. Peraí que eu vou ligar o ventilador porque eu tô morando no Nordeste, gente. Eu moro no Nordeste e isso aqui tá pegando fogo. Peraí. Então, inevitavelmente, houve a separação. E esse casal tinha uma filha. Tinha, não tem, né? Porque quando separa não deixa de ser filha, né? Então, esse casal tem uma filha, onde na época essa filha ainda era muito pequena e ela era alucinada pelo pai, né? Então, o que é que aconteceu? A mãe, infelizmente, uma pessoa que emocionalmente não tem estrutura, ela aos poucos foi começando a jogar para a criança que o pai tinha abandonado elas duas. Foi passando para a criança a informação como se o pai não gostasse dela. De alguma forma, indiretamente, que eu conheço bem, e essa pessoa tem esse costume porque agiu comigo também assim. Ela foi passando para a criança a impressão de que o pai não gostava dela mais, que tinha saído de casa porque não gostava dela. A criança foi crescendo dessa forma. A criança foi crescendo de um jeito onde eu presenciei muitas vezes ela chegar para a criança e balançar ela assim, pegar no rosto dela e dizer: aprenda de uma vez que ninguém gosta de você, só quem gosta de você sou eu. Daí essa criança, ela foi crescendo, digamos assim, insuportável. Uma criança difícil de lidar, uma criança que não respeitava ninguém. Ela respondia para um adulto assim, parecia que era outro adulto conversando com você. Não tinha respeito, infelizmente. E a mãe não freava isso. A mãe contribuía para isso. Então chegou ao ponto de alguma forma a mãe achar que tinha alguma coisa e achando que era causado pela separação só e pererei, levou ela para o psicólogo e ela mesma me disse, que hoje ela diz que não lembra disso mais, mas ela mesma me falou que o psicólogo falou que antes do tratamento da filha, quem precisava de um tratamento era a mãe, devido ao jeito dela, né? Porque ela sempre foi uma pessoa na vida e continua até hoje sendo uma pessoa onde ela se acha vítima de tudo, onde tudo que acontece na vida dela é culpa dos outros. Ela nunca foi aquela pessoa que ficou preocupada em construir a vida dela. Ela não se preocupava com isso. Ela achava que casar e cuidar da casa dela era o suficiente e acabou a história. Então, ela arrumava um emprego e durava pouco tempo, porque é um temperamento tão difícil que ninguém suporta. E até hoje, ela continua desse jeito. E daí, infelizmente, essa menina foi crescendo, uma menina completamente distante da família, completamente distante de tudo, né? Sempre foi passado para ela nisso, que quem gostava dela, quem amava ela era só a mãe, que a família não gostava, que era assim, infelizmente fez a cabeça da bichinha, infelizmente. E até hoje essa menina já é uma mulher em torno, eu acredito que ela deve estar o quê? Com uns 30 anos mais ou menos, e essa menina não sabe da verdade. E hoje, infelizmente, essa menina tem depressão,
Essa menina tem síndrome de pânico. Na minha opinião, eu não sei você, eu quero que você deixe aí nos comentários. Na minha opinião, essa mãe contribuiu muito para que essa menina tivesse uma depressão. Porque desde criança, desde que houve a separação, essa menina nunca foi uma menina normal como as outras. Não estou falando de cabeça não, porque ela é muito inteligente. Mas eu estou falando assim, nas atitudes. Entendeu? Não eram atitudes normais de criança. Ela sempre foi uma atitude diferente. Ela sempre foi autoritária. Ela sempre foi aquela menina de rebater qualquer um. Ela sempre foi aquela menina que, se ela precisasse passar por cima da outra criança, de um adulto, ela passaria. Porque a mãe também era assim quando era jovem e continua até hoje. Só que até hoje a mãe continua nessa. Não passou a verdade para a criança, se fazendo de vítima sempre, e a filha que está prejudicada. A filha que está prejudicada. Então, é uma situação que eu, sinceramente, não vejo solução. Né? Até porque a idade que a menina está, a convivência delas, praticamente só são elas duas, porque é uma pessoa afastada da família, é uma pessoa muito temperamental, onde em qualquer lugar que chegue, é uma pessoa que o pessoal não quer estar perto, trata bem, tudinho, para poder não ser grosseiro, mas procura não ter uma aproximação, procura sempre estar se afastando. Então a menina cresceu, ela, igual a ela. Só que a menina é uma menina inteligente, é uma menina esforçada, entendeu? Uma menina que, oh meu Deus, como eu queria que aquela criatura, ela conseguisse sair disso, porque ela tem tanto para crescer, sabe? Ela tem tanto para crescer. Mas é difícil, porque tem a mãe que até hoje ainda age com ela dessa forma, entendeu? É como se a mãe ali segura ela, para ela disparar, ela não consegue, porque a mãe segura, por mais que a mãe tente fazer, que tá. Mas a mãe é que segura ela, a mãe que atrapalha ela para ela crescer, desenvolver e até sair dessa depressão. A mãe continua sempre passando para ela que tá todo mundo errado, que só ela é a certa. Gente, quando o mundo tá todo errado e só a gente tá certo, alguma coisa tá errada na gente. Alguma coisa tá errada na gente. Não é assim. Não é assim. Eu fico imaginando como vai ser essa criatura no dia que essa mãe foi embora. Porque, meu Deus, nem ela, a mãe, para pensar na situação da filha, como vai ser. Porque tem o pai, mas o pai não convive. Quer dizer, aquele amor que existia, lindo, que eu presenciava dela com o pai, foi quebrado. E eu me preocupo com o futuro dessa pessoa quando a mãe partir. Porque não vai ser fácil para ela. Não vai ser fácil para ela. Então é o tipo da coisa. A mãe, por ser do jeito que é, ela afastou todo mundo dela. Tem algumas pessoas que convivem ali, mas convivem porque não está no dia a dia, não sabe da realidade, não presenciou as coisas. Então, tem algumas pessoas que ainda ficam por ali, mas se for para conviver no dia a dia, se afasta. Qualquer um se afasta, porque ninguém suporta. Né? Então, eu fico preocupada no dia que acontecer dessa mãe ir embora. Porque é uma pessoa que está só no mundo. Ninguém quer aproximação por causa do temperamento. Gente, é o tipo da coisa. Eu tenho a minha opinião das coisas. Você tem a sua opinião, mas a gente não pode obrigar ninguém a querer pensar igual a gente, a querer agir igual a gente, ou como a gente quer que seja. As coisas não são assim. As coisas não funcionam assim. Não é com grosseria que eu vou
mostrar a minha opinião. Não, com grosseria eu vou impor. É diferente. Entendeu? Então, a mãe, infelizmente, é a pessoa assim, uma pessoa que passou a vida toda dependendo de alguém, porque nos empregos não segurava. Tá? Então, eu sinceramente, eu fico preocupada. Eu fico preocupada e o futuro nós temos que aguardar. Porque, infelizmente, hoje, são duas pessoas que estão isoladas em consequência das escolhas que fez, das atitudes que tomaram e tudo que a gente fizer de bom ou de ruim pra gente volta. Mais cedo ou mais tarde, eu costumo dizer, infelizmente, na maioria das vezes, volta na velhice, que é a hora onde a gente precisa mais ainda de ter alguém por perto. E, infelizmente, a mãe dessa criatura está tendo tudo de volta que plantou e, consequentemente, ela, a menina, está tendo de volta também, de alguma forma, pelo que plantou e também está colhendo os frutos da mãe, de alguma forma. Porque elas são muito parecidas. A menina é até mais calma, digamos assim. Mas hoje, atualmente, depois que cresceu, que estudou, então o mundo, de alguma forma, já fez ela se moldar um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, em questão de querer impor a sua opinião, em querer achar que tá certa em tudo, continua do mesmo jeito e é do mesmo jeito da mãe. Então, é muito difícil. E é por isso que eu digo, você tem que ter todo o cuidado da forma como você vai educar os seus filhos, porque você pode levar um filho à depressão. Você pode levar um filho à depressão. Você pode levar alguém que você convive à depressão. Às vezes a depressão vem por outros motivos, mas esse também é algo muito forte. E você pode destruir a vida do seu filho. E é como eu vejo, em parte, a vida dessa menina. Destruída por conta da mãe. Porque a mãe, a vida toda, mostrou para ela uma realidade que não é a realidade. Entendeu? Então, como isso veio desde criança, a menina não conviveu com o pai durante a adolescência para daí ter uma separação, mas ela conviveu e ela realmente já estava com idade de saber das coisas, era diferente. Mas como ela foi criança, né? Não foi bebê, mas foi criança, então, quer dizer, só a mãe junto dela, foi possível a mãe construir para ela aquela história e colocar na cabecinha dela. Então, até hoje, essa menina fica pensando que a culpa da separação é do pai e, como naquela época, como se o pai não gostasse dela. Então, eu fiquei feliz até porque teve um tempo, agora pouco tempo, alguns anos já, poucos anos. De alguma forma eles se reencontraram, se reaproximaram, eu não sei como é que está a convivência hoje, mas sei que não é aquela convivência que era para ter sido, de pai e filho, do jeito como eles se amavam, que era muito bonito. Então eu sinto que a mãe agiu dessa forma, foi para quê? Não, eu seguro ela aqui, para ela, ele já me largou, então eu faço ela ficar comigo, para poder ela não despencar para o lado dele, senão ela vai também. E para ela, a filha era e é tudo na vida. Só que ela ama de uma forma errada, daquela forma que aprisiona, né? E eu sinto muito. A realidade é essa. Eu sinto muito. Então, na minha opinião, como eu estou falando, na minha opinião, essa mãe contribuiu muito, muito, para que a filha hoje tenha depressão, tenha síndrome do pânico. Uma pessoa que tem poucos amigos, tanto ela como a mãe. É uma situação difícil, né? Mas, como eu sempre falo, nós fazemos as nossas escolhas e temos a colheita delas, né? E, infelizmente, a colheita não está sendo boa, né? E a gente tem só que aguardar, né? Esperar os acontecimentos para ver como é que vai encerrar essa história.
Eu gostaria muito que essa história encerrasse de uma forma positiva, de uma forma boa, que essa menina conseguisse se libertar disso e crescer o tanto que ela tem condições de crescer. Mas não depende de mim. Eu não posso fazer nada, infelizmente, eu não posso fazer nada, né? Porque são duas pessoas que conseguiram afastar todo mundo delas. Como eu falei, por perto delas só tem aquelas pessoas que ou não sabem da história, ou não viveram o momento, a época para saber, ou não convive ali no dia a dia, mora junto para saber quem é quem. A partir do momento quando a pessoa se aproxima demais e começa a conviver, aí vê como ele se afasta. Mas é a escolha de cada um. Bom, isso é a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Deixa aí nos comentários. Você conhece algum caso assim também parecido, que você acha que alguém contribuiu de alguma forma para que o outro ficasse depressivo? Você conhece alguém? Algum caso? Então fala aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Essa é a minha opinião. Então, um beijão pra você, fica com Deus, tá? Muita paz, muita luz. E lembrando também uma coisa que eu esqueci de dizer, essa pessoa é uma pessoa que ela é tão perturbada, vamos dizer assim, emocionalmente, que é uma pessoa que ela vive constantemente lendo o Evangelho, só vive com o Evangelho, Deus vive na boca o tempo todo, mas as atitudes são totalmente o contrário. E vive enfiada em cartomante, macumbeiro. Estou falando macumbeiro porque eu sou espiritualista. E não estou falando do espiritismo mesa branca, é completamente diferente. Muitas pessoas confundem, acham que o espiritismo kardecista com macumba é a mesma coisa. É completamente diferente, tá? Então, essa pessoa, essa mãe vive assim. Vive seguindo ali, lendo ali o Evangelho e por fora agindo de outra forma completamente diferente, macumbeira, essas coisas todas. Bom, é complicado. Mas eu espero que Deus mostre o caminho correto em algum momento, né? É como se diz, quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. E outra frase que eu ouvi da Cacau Schwartz, que eu achei que realmente é verdade, quando a gente não escuta cuidado, a gente vai escutar coitado, né? Então, é isso. Infelizmente, essa é a realidade. Então, uma coisa eu digo a você, não adianta você ter a sua palavra cheia de Deus, a sua boca cheia da palavra Deus, né? E as suas atitudes não serem assim. Não adianta. Então, é isso aí, gente. Beijo grande. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo. Não esquece de dar like, compartilhar o vídeo se você gostar, tá? De repente você conhece alguém numa situação dessa, e você já compartilha também para ver se essa pessoa acorda logo. Para que dê tempo, antes que seja tarde. Tá bom? Tchau, tchau. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus.